Fala pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite, dependendo do horário que você está assistindo esse vídeo. São 18h50, então vai ser um boa noite para todos. Então, pessoal, o semestre iniciou essa semana, na verdade, semana passada, né? Eu acredito que a galera deve estar ainda se entrosando aí dentro das turmas para poder entender o que está acontecendo. Então, aqui já vou começar com os primeiros a resolução, né, de uma lista de exercício aqui de cálculo 1, que eu peguei na internet. Isso aqui é uma lista de uma que eu encontrei no site de uma universidade, né? Não vou, não vou falar o nome da universidade, mas os alunos provavelmente alguns alunos vão se identificar, vão conseguir, alguns alunos dessa universidade, no momento que eles acessarem esse vídeo, vão reconhecer essa lista. Então, esse capítulo aqui, a gente vai ver, a gente vai fazer a gente vai relembrar, fazer uma revisão da inequação, raiz quadrada, raiz cúbica, e módulo, função de gráfico, função, gráfico de função e outras coisas, tá? Esses temas aqui peguei basicamente os temas que foram, vou dizer assim, deixa eu colocar isso aqui. Opa, peraí. Na verdade, a lista um, deixa eu dar apenas um copy aqui. Como é que vai aparecer? É. Basicamente são os temas, né? Os temas que a gente vai abordar aqui nessa primeira lista. Então, essa lista aqui, ela tem, deixa eu ver, tem 45 exercícios. Então, como na parte aí de cálculo aqui, o que que eu vou fazer? Ah, Basicamente, eu vou repassar, vou usar a lista de exercícios para poder passar a matéria, né? Em vez de mostrar a matéria, abrir o livro, né? Como eu estou fazendo nos outros vídeos, abrir diretamente no livro, explicando. Aqui eu vou usar diretamente os próprios, como chama? Vou usar diretamente os exercícios, para poder explicar diretamente a matéria. Eu acredito que assim seja mais fácil. Então, então pessoal, vamos lá. Aqui o primeiro exercício ele vai dizer assim, seguinte, resolva a inequação, né? Ah, Complementando um pouco o que eu falei anteriormente, no cálculo aqui o que que a gente vai ver. E cálculo vocês não vão ter questões teóricas. Então vão ser mais né, questões de ordens práticas, né, de exercício para você resolver e achar o valor de x, y, z, qualquer variável. Então por isso que eu vou usar diretamente a lista de exercícios para a gente resolver isso. Então, sem mais delongas, vamos lá. Resolva a inequação. A primeira equação é x, peraí, deixa eu aumentar isso aqui. Olha lá. A primeira inequação é menos 3x mais um inferior a 2x mais 5. Então, pessoal, como é que a gente vai resolver esse exercício aqui? Quando a gente tem uma inequação, né? Quando a gente tem uma inequação, o que que eu vou fazer? Vou fazer aparecer, né? Posso passar... Peraí, deixa eu ver se eu mudo a cor. Bom, isso. Quando a gente tem uma inequação, né? Posso fazer o seguinte, para facilitar a minha vida. eh, Posso passar tudo que é x. Vou identificar primeiro a gente tem aqui x e x. Depois aqui tem um e 5. Então, eu posso passar 2 para cá e um para lá, né? Para facilitar a minha vida. Então, o que que a gente vai ter? Vai ter o seguinte, né? Opa, deixa eu voltar um pouco aqui atrás. Deixa eu escrever a equação aqui. Texto. Bom, vou ter menos 3x mais um inferior a 2x mais 5. Então, isso vai ser igual ao quê? Vou manter. Vai ser menos 3x mais... Não, não. Menos 2. Lembrando que quando você passa do outro lado, né, você passa... ou a melhor forma que você pode pensar é o seguinte. Vou fazer o seguinte, né? Vou dizer menos 3x mais um mais... Não, menos 2x é inferior ou igual a 2x mais 5. Deixa eu escrever esse aqui em uma outra cor, aí vocês vão entender.
Então, aqui vou adicionar o menos, menos 2x inferior a 2x mais 5 menos 2x. Então, você vê o que aconteceu aqui. Em ambos os lados dessa equação aqui, eu fiz aparecer um menos 2x. O que a gente poderia ter feito era simplesmente passar 2x do outro lado aqui, né? Mas caso, pode ser que você acaba se perdendo aqui no meio da prova, você pode até se perder nesse raciocínio aí. Então, eu prefiro até fazer desse jeito para vocês entenderem facilmente, hein? Eu quero fazer desaparecer esse 2x desse lado da inequação. Então, o que eu vou fazer? Eu vou adicionar o menos 2x e eu vou adicionar o menos 2x desse lado. De modo que a gente vai ter o quê? Vou ter menos 3x e eu vou ter menos 2x aqui. Vou ter menos 3x e menos 3. Deixa eu rearrumar tudo isso. Vou ter menos 3x menos 2x mais 1 inferior ou igual a. Aqui eu vou ter zero, porque eu vou ter 2x menos 2x vai ser 0x. Vou colocar 0x. Então, 0x. Só vou manter ele assim. Aí depois eu vou fazer o seguinte. Menos 3 menos 2x. Isso aqui vai ser menos x. Menos 5x mais 1 igual a 5, né? Não igual, é inferior a 5, né? Porque 0x a gente não precisa colocar ele. Então, eu vou fazer a mesma operação aqui para poder fazer desaparecer esse mais 1. Então, teremos aqui menos 5x mais 1 menos 1 inferior a 5 menos 1. Então, vou adicionar, colocar ele aqui em vermelho, somente para vocês poder entender o que foi adicionado. Tudo que é em vermelho foi aquilo que foi adicionado. Então, eu terei o seguinte, menos 5x mais 0 inferior a 4. Ou seja, então vou ter menos 5x e menos 5x e inferior a 4. Tá. Então, vou fazer também a mesma coisa, né? Você vê aqui agora a gente tem um 5x aqui, a gente tem menos 5x aqui e a gente tem 4. Então, o que eu vou fazer? Né? Vou fazer o seguinte, vou dizer o seguinte, menos 5x mais 5x inferior a 4 mais 5x. Então, lembrando que esse aqui foi adicionado. Primeiro, 5x. Então, descendo aqui, a gente vai ter o quê? Aí vai ter 0 inferior a 4 mais 5x. Então, posso fazer a mesma coisa de novo aqui. 0 menos 4 inferior a 4 mais 5x menos 4. Então, tudo isso aqui vai ser menos 4 inferior a 5x. Aí depois eu posso fazer o seguinte. Posso dizer menos 4, né? Menos 4 dividido por 5, né? E eu vou dividir cada lado. 5x dividido por 5. 5 dividido por 5 e 1. Então, no final, eu vou ter o seguinte. Vou ter aqui menos 4 dividido por 5 é inferior a x. Então, para esse problema aqui, a gente precisa que x seja superior a menos 4 dividido por 5. Então, isso aí é a solução, né, desse exercício aqui.
Então, pessoal, esse é isso que a gente poderia ter feito ali de forma a ter. Eu mostrei para você uma solução. Né? Uma das soluções é essa aqui. Uma forma mais rápida de fazer isso aqui, antes de mostrar a fórmula mais rápida de fazer isso aqui, deixa eu só explicar o que foi feito aqui. Basicamente, o que foi feito foi. Eu fui fazendo aparecer, vamos dizer assim, o posto de cada. Vou dizer assim, de cada componente que eu queria fazer desaparecer. Você vê, por exemplo, que aqui, por exemplo, aqui eu queria fazer desaparecer 2x desse lado, né, do lado direito aqui. Então, eu fiz aparecer menos 2x, de modo que 2x pudesse desaparecer. E quando você adiciona menos, você tem que fazer a adição de menos 2x em ambos os lados. Você vê que eu adicionei aqui do lado esquerdo e aqui do lado direito e aqui também do lado esquerdo. A mesma coisa também que eu fiz para menos um. Fiz aparecer menos um aqui e aqui. Também para x, 5x aqui e aqui. A mesma forma também que eu fiz aparecer dividido por 5 aqui e dividido por 5 desse lado. Então, isso aqui é uma das opções que você pode fazer para poder resolver esse problema. Agora, vamos dizer aqui, você não tem tempo, né? Você tem que fazer isso de forma rápida. Então, o que que você tem que fazer? É uma forma mais rápida de resolver esse problema aqui, fazendo o seguinte. Você pode dizer menos 3x mais um, menos 3x mais um é igual a 2x mais 5. Então, mas simplesmente você faz o seguinte. Você passa... não, peraí. Você passa 2 aqui, 2x aqui. Não, não, melhor fazer o seguinte. Olhando agora o resultado. Como aqui a gente tem negativo, aqui a gente tem positivo, passa o negativo do outro lado para ele virar positivo e passa o 5 aqui, do outro lado. Então, isso aqui a gente vai ter o seguinte. Se eu fizer isso, eu vou ter 1 menos 5 é inferior a 2x mais 3x. Isso você vai ter 4 é inferior a 5x. Aí, você tendo isso aqui, é só dividir tudo em ambos os lados por 5. Se eu dividir ambos os lados por 5, vou ter o seguinte. Não precisa nem dividir ambos os lados por 5. Eu só vou colocar 4 dividido por 5 é inferior a x. Basicamente, o que eu fiz é que né, eu passei esse 5 aqui embaixo. Né, aqui embaixo. Por isso que aparece aqui menos 4 dividido por 5. Tem um ponto de atenção que a gente vai ter em relação a esses sinais aqui, mas eu vou mostrar para vocês isso ao longo dos exercícios que a gente vai estar fazendo. Você vai ver aqui, um momento a gente vai ter superior, depois vai mudar para inferior. Por isso que eu sempre recomendo esse método aqui, eu recomendo se você já entender, você já tiver uma certa familiaridade em poder resolver as inequações. Se você não tem familiaridade em resolver as inequações, eu recomendo ir por esse método aqui, né? Esse primeiro método que eu mostrei. Porque pelo menos você tem um passo a passo e você consegue ver onde você errou. Isso aqui é mais se você tiver já uma certa familiaridade. Por que que eu estou dizendo isso aqui? Porque você vê aqui nesse step aqui que eu estou fazendo, nesse step aqui, na verdade, você pode se enrolar onde que você pode se enrolar? Você pode ter o seguinte, você pode ter, deixa eu colocar isso aqui, você pode fazer 3x mais um é igual a 2x mais 5. Aí você pode ter o seguinte, menos 3x menos 2x, aí você sai 5 menos um. Aí depois você vai ter 5x inferior a 4. E você pode se enganar de fazer isso aqui. 5 menos... x vai ser inferior a menos 4 dividido por 5, que não é o certo. Você vê que a resposta certa é o quê? É que x tem que ser superior a menos 4 dividido por 5. Mas se você não tiver essa familiaridade com a resolução dos exercícios, a resolução de inequações,
Você pode ir resolvendo e achar esse valor aqui que não é o valor correto, você vê que está dizendo aqui que x é inferior a menos 4 sobre 5. Né? Isso aqui é devido a uma das propriedades aqui com as inequações, é que quando você divide aqui com um número negativo, o sinal aqui ele tem que mudar. Né? Mas isso aqui, você percebe isso quando você faz essa como posso dizer assim, quando você faz esse passo a passo, né? Você vai ver que à medida que a gente vai fazer os exercícios, eu vou mostrar para vocês. Uma dica que eu digo, que eu mostro muitas vezes é o seguinte: você vê, por exemplo, quando você chega nesse step aqui, principalmente, nesse step, penúltimo step, quando você tem menos 5x inferior a 4, aqui, em vez de dividir diretamente por 5, você olha, você vê que aqui você tem o coeficiente aqui do x, ele é negativo, né? Só que você precisa que esse coeficiente seja positivo. Então, você faz o seguinte, você passa o 5x do outro lado, né? Basicamente, fazendo aqui, 5x mais 5x é inferior a 4 mais 5x. Então, aqui você vai ter 0x, 4 mais 5x. E depois você passa o 4 do outro lado. Então, você vai ter menos 4 inferior a 4 mais 5x menos 4. Então, você vai ter menos 4 inferior a 5x. Ao qual você vai trabalhar aqui, você vai ter aqui menos 4 dividido por 5 é inferior a x. Então, você vê esse passo aqui que é muito importante. Você vê que basicamente é como se você vê que desse ponto até esse ponto, né, a gente pode a gente pode resumir ele dizendo o seguinte, que quando eu tenho aqui um coeficiente negativo em x, né, eu quiser passar esse coeficiente para fazer a divisão desse coeficiente aqui, passar ele para o lado direito, por exemplo, nesse caso aqui, o que acontece é que o sinal da inegalidade, ela vai mudando. Você viu aqui que ela estava como sendo se eu passasse menos 5 diretamente para lá, para baixo aqui, eu ia obter o quê? Eu ia obter esse valor aqui, que x é inferior a menos 4 dividido por 5. Isso aqui que não é o caso. Isso aqui, como eu tenho um valor negativo que eu estou passando, que eu estou fazendo a divisão de um número negativo, então esse sinal aqui ele vai mudando para maior. Então, mas à medida que a gente vai fazendo os exercícios, eu vou mostrando para vocês como é que a gente vai vocês vão pegar assim né, a forma de resolução desse tipo de exercício. Tá. Então, vamos lá. Agora vamos fazer vamos fazer esses 5 exercícios, né? E depois o resto dos exercícios eu vou deixar para vocês para o próximo vídeo. Então, vamos lá. Agora, o segundo exercício, né? Mesma estratégia, segundo exercício, ele fala o seguinte: x ao quadrado aqui, peraí, deixa eu ver se eu tenho isso. X ao quadrado menos 5x mais 6. Tudo isso é inferior a zero. Tá, vamos lá. O que que a gente tem aqui? Vamos ver como é que a gente vai resolver isso aqui. Tá, ele me diz que isso aqui e tudo isso aqui é inferior a zero. Então, vamos lá. Como eu tenho aqui uma equação quadrática aqui inferior a zero, eu preciso primeiro resolver essa equação quadrática aqui. Então, vamos resolver ela aqui embaixo aqui, né? Somente ela separadamente aqui, vou ter 5x mais 6 igual a zero, né? Tá bom? Você resolve isso como se fosse uma equação normal, né? Não como se fosse uma inequação. Aqui a gente sabe que o delta dela, né? Quando eu calculo o delta dela, a gente sabe que a gente faz b quadrado, né? É uma forma, deixa eu reescrever ela da forma que a gente normalmente escreve. Essa equação eu posso escrever ela como sendo ax quadrado mais bx mais c igual a zero. De modo que se eu calcular o delta dela, eu vou ter o quê? Vou dizer b quadrado. Peraí. Antes de calcular o delta, vou identificar aqui que a, a igual a 1, b igual a menos 5, c igual a 6. Tá. Porque eu vou usar alguns termos aqui que vai ser importante você se lembrar. Então, delta vai ser igual ao quê? Ele vai ser o b quadrado, né? Tudo isso vai ser b quadrado, ou seja, menos 5 ao quadrado, então, ou seja, b quadrado
menos AC. Não. E B quadrado menos 4AC. Isso. Peraí. Deixa eu ver. Eu acho que é raiz quadrado de B quadrado menos AC. Isso. Raiz quadrada de B quadrado menos AC. Deixa eu só ver se é isso mesmo, pessoal. É, Ah, não. Na verdade, B quadrado menos AC. Isso mesmo. Menos 4AC. Isso mesmo. 4AC. Acabei esquecendo aqui, pessoal. Desculpa. Então, vamos lá. B quadrado menos 4AC. Então, aqui a gente vai ter 25, porque B igual a menos 5. Menos quatro vezes um vezes 6. Então, aqui a gente vai ter 25 menos 24, tudo isso aqui é igual a 1. Tá. E a gente sabe que para poder calcular x1 e x1 e x2 vai ser igual a quê? Vai ser igual a menos b, mais ou menos, vou colocar assim, mais ou menos, raiz de delta, tudo isso aqui, dividido por 2a. Tá. Então, isso aqui vai ser igual a quê? Vou colocar ele aqui embaixo. Vai ser igual a menos b igual a menos 5, então vai ser 5, mais ou menos, raiz de delta. Raiz de delta é raiz de 1. Então, aqui vai ser 1. Tudo isso dividido por 2a. A igual a 1, então vai ser 2. Então, tudo isso aqui vai ser igual a... vou separar as fórmulas aqui. Vou dizer aqui. X1, ele vai ser igual a 5 mais 1 dividido por 2. Ou seja, vai ser 6 dividido por 2 igual a 3. Enquanto x2, ele vai ser igual a 5 menos 1 dividido por 2 é igual a 4 dividido por 2, que é igual a 2. Tá? Então, tenho aqui os valores. Então, esse daqui, então essa equação aqui, isso vai fazer o quê? Né? Isso quer dizer o seguinte, que essa equação de cima aqui, que eu chamei ax quadrado mais bx mais c, também pode ser escrito como sendo x menos x1 vezes x menos x2. É melhor, ou seja, nossa equação aqui que está aqui em cima, né, ela também pode ser escrita como sendo x menos 3 vezes x menos 2. Né? É uma outra forma de escrever essa equação. Tá. Agora, aqui o que que a gente vai fazer? Aí vai fazer uma tabela, acredito que eu lembro ainda dessa tabela. Deixa eu desenhar ela aqui. Uma tabela assim. Se eu não me engano, era, aqui é x quadrado menos 5x mais 6. Aqui, se não me engano, é 2. Aqui, 3. É, deixa eu lembrar. Tá. Então,
a gente pode escrever isso desse formato, depois a gente pode escrever essa equação x quadrado menos 5x mais 6 nesse formato aqui. Tá. Então, voltando ao problema aqui, o que que a gente quer saber é o seguinte. A gente pode dizer que nosso problema que está aqui, né, que é x quadrado menos 5x menos 6, não, mais 6 é inferior a zero, ele também pode ser visto como sendo esse problema. X3 vezes x menos x2 é inferior a zero. Então, a gente pode ver ali nesse seguinte formato. Então, basicamente aqui a gente quer saber qual é a região, né, já que a gente tem uma equação quadrática aqui, e qual é a região do gráfico dessa função onde a função é negativa, né? Agora, tendo isso aqui, a gente pode fazer uma forma que eu usei bastante, né? Eu vou mostrar para vocês aqui. É, uma forma até interessante, bem prática aqui, que eu usei bastante, que é o seguinte. A gente vai traçar aqui. Ok. Depois eu vou mostrar isso no formato gráfico, vocês vão ver que faz sentido. Então, a gente tem aqui, o x pode assumir dois valores. A gente vê aqui que ele pode assumir o valor 3 ou o 2. Então, vou colocar aqui 2, eu vou colocar aqui 3. Então, aqui eu vou colocar x menos 2. Aqui eu vou colocar x menos 3. E aqui eu vou colocar x menos 2, x menos 3. Tá. Agora, vamos trabalhar em cima dessa equação aqui. Essa equação aqui, eu posso reescrever ela aqui como sendo o seguinte, né? A gente sabe que a gente tem uma inequação aqui, né? A gente tem um produto aqui de uma inequação. Então, eu vou ter o seguinte, ter x menos 3, x menos 2 também, vezes x menos 3 inferior a zero. Isso é a mesma coisa que dizer o seguinte, posso dizer aqui, para isso aqui ser a verdade, né? Eu posso ter x menos 2 tem que ser igual a x menos 2 tem que ser negativo ou x tem que ser inferior, né? X tem que ser inferior a 2, né? Deixa eu usar aqui a estratégia que eu mostrei para vocês aqui, né? Eu posso ter, né? Para isso aqui ser a verdade, eu preciso ter x menos, x menos 2 inferior a zero, ou basicamente, né, menos 2 mais 2 x. Ou basicamente, x precisa ter x negativo, ou precisa ter x menos 3 negativo, ou x menos 3 mais 3 inferior a 3, x menos 3. Então, pessoal, aqui para ser verdadeiro, para esse polinômio aqui ser verdadeiro, né, ser verdadeiramente negativo, eu preciso ter que x tem que ser inferior a 2 e x tem que ser inferior ou x tem que ser inferior a 2 ou x tem que ser eh, inferior a 3. Tá? Então, aqui como é que eu vou representar isso aqui? Então, a gente diz o seguinte, que quando a gente olha x menos 2 aqui, ele diz que x menos 2 ele é negativo, x menos 2 é negativo. Tem que ser negativo. E para isso ser negativo, x tem que ser tem que ser menor do que 2. Ou seja, tendo 2 aqui, então x menos 2 ele é negativo quando x é menor do que 2. Então aqui eu vou colocar o sinal de menos. Aqui para cima de 2 vou colocar sinal de positivo. Aqui eu estou dizendo que estou x menor do que 2, x maior do que 2. Então estou entendendo que isso é verdade. Se você colocar aqui 2, você vai ter zero. Se você colocar 1, você vai ter... é só substituir, pegar o valor de x que é menor do que 2. Se você substituir dentro dessa inequação aqui, você vai ter valor negativo, né? Se você colocar 2, você vai ter zero. Se você colocar 1, você vai ter menos 1. Se você pegar valor maior do que 2 aqui, você vai ter 1, depois 2 e assim por diante. Você vai ter valor positivo. A mesma coisa aqui embaixo também, né? X menos 3. Aí, ó, x menos 3, que é inferior a zero,
ele vai ter a mesma coisa. Para ele ser negativo, x precisa ser inferior a 3. Né? Se a gente colocar 3 aqui, aqui dentro dessa equação, a gente vai ter zero, né? A gente vai ter zero. Se a gente colocar 2, a gente tem a menos 1. Mas se a gente colocar valor superior a x como 4, a gente vai ter valor positivo. Então, vou colocar aqui um valor positivo quando x está maior do que 3. Agora, aqui embaixo, aqui, isso aqui é o quê? Isso aqui é esse produto, né? Aqui que eu estou falando, x menos 2 vezes x menos 3, né? Esse produto. Agora, eu vou fazer o produto dos sinais. Menos vezes menos, tem aqui positivo. Menos vezes mais, mais vezes menos, tem aqui negativo. Mais vezes mais, tem no positivo. Então, respondendo aqui a questão do problema, a gente vê o seguinte, que o produto dessas duas equações aqui, né? Ele é verdadeiro somente quando x está aqui, está entre 2 e 3. Né? Quando está entre 2 e 3, então significa que quando x está entre 2 e 3, essa função aqui, de fato, ela é negativa. Porque 2x está entre 2 e 3. Cuidado aqui para não colocar superior igual, porque aqui a gente tem apenas. Se a gente tivesse aqui superior igual, aí a gente teria aqui superior igual. Mas como a gente não tem, a gente tem apenas superior, estritamente superior, então a gente vai manter aqui o estritamente superior. Pessoal, vocês podem também usar aqui basicamente um desenho gráfico, né? Se vocês não estiverem confiando muito no método que eu estou mostrando para vocês aqui, tiver uma certa dúvida, vocês podem usar também o método gráfico, né? Vamos lá nesse gráfico aqui. A gente tem o gráfico dessa função aqui. Vamos desenhar o gráfico dessa função. Então, eu posso dizer o seguinte. A gente tem aqui x, colocar aqui x, vou colocar y. A nossa função vou simplificar usando essa aqui de baixo. Em vez de usar essa aqui de cima, vou usar essa aqui de baixo aqui. Então, isso é o seguinte, que quando x igual a zero, se x igual a zero, vou ter o quê? Zero vai ser menos 3 menos 2, ou seja, vai ser 6. Né? Porque eu vou ter o quê? Vou ter, se eu colocar, vou ter menos 3 vezes menos 2, vou ter 6. Então, quando eu tenho zero aqui, tenho menos 6 aqui. Aí depois eu vou colocar 1. Se eu colocar 1, vou ter o quê? Se eu colocar 1, vou ter menos 2. Se eu colocar 1 aqui, terei... deixa eu escrever aqui. Mais fácil. Né? Terei 1 menos 3, 1 menos 3 vezes 1 menos 2. Ou seja, vai ser menos 2 vezes menos 1, ou seja, 2. Então, você aqui, nesse caso aqui, eu estou, quando eu tenho em 1 aqui, em 1, aqui eu tenho em 2. Tá. Aí depois, se eu colocar 2 aqui, eu vou ter o quê? Vou ter 2 menos 3 vezes 2 menos 2. Né? Aqui vou ter menos 1 vezes zero. Então, aqui terei zero. Aí, vamos avançar de novo aqui. Se eu colocar, se eu colocar 3 aqui, o que que eu vou ter? Vou ter 3 menos 3 vezes 3 menos 2. Ou seja, terei zero vezes 1 igual a zero. Vou aumentar mais um pouco aqui, colocar um valor aqui, 4. Se eu colocar 4, terei 4 menos 3 vezes 4 menos 2. Isso é 1 vezes 2, que é igual a 2. Assim por diante. Então, você vê que quando eu tenho aqui, então vou colocar esse valor. Quando eu tenho aqui 2, o valor está aqui em zero. Quando eu tenho 3 aqui, o valor está aqui. Quando eu aumento para 4, o valor ele sobe aqui para o valor 2. Então, basicamente, eu vou ter esse aqui. Se você desenhar, continuar desenhando, você vai ter isso aqui, esse gráfico. E você vê que esse gráfico aqui, onde que ele se torna negativo? Exatamente aqui.
nessa região aqui, entre 2 e 3. Então, celui que corresponde exatamente ao que a gente fez. Que quando x é superior a 2, o gráfico ele é positivo. Você vê que quando x é inferior a 2, ele é positivo. Quando ele é superior a 3, ele é positivo. E quando ele é entre 2 e 3, o gráfico é negativo. Então, pessoal, isso aqui são algumas das formas que você pode usar para poder resolver esse tipo de problema. Então, você pode usar a mesma estratégia para poder resolver os exercícios 3, 4, e 3, 4 e 5. Né? Você pode usar a mesma estratégia. Por exemplo, no caso aqui do exercício 5, o que você vai fazer? Né? Você pode usar exatamente essa mesma tabela aqui, só que em vez de ter a 3 linhas, você vai ter a 4 linhas. Né? Você vai ter uma linha para x menos um, depois um mais x, depois 2 menos 3x, e depois a quarta linha será onde você está fazendo o produto o produto os produtos das três inequações aqui. Agora, vou fazer esse exercício aqui, como último aqui, o exercício 6 como último aqui para vocês saber como resolver esse tipo de problema. Agora, vamos lá no exercício 6. Exercício 6, 2x menos um dividido por um menos x. Então, esse meu 6, deixa eu ter ele aqui. Tá. O 6 ele vai ser 2x menos um dividido por um menos x inferior, tudo isso é inferior a zero. Então, agora, esse tipo de problema aqui, como é que você começa a resolver ele? Primeira coisa a fazer aqui, né, quando você tem essas frações aqui, primeiro você diz o seguinte, você tem que definir isso que eu acho que, se não me engano, é a condição do problema. Eu acho que a condição do problema que se chama. Né? Vou colocar isso como condição. Condição inicial, né? Sim, eu vou chamar isso de condição inicial. A condição inicial vai ser a seguinte: a condição inicial vai ser que o denominador seja diferente de zero. Né? Isso sempre que você tiver esse tipo de problema. Né? Deixa eu subir aqui novamente aqui. Né? Se você pegar o problema número 6, 6, 7, pus 6, 7, 9, 10 e 11. Né? Cada vez que você tiver frações aqui, você tiver essas frações aqui, você primeiro teria que calcular a condição inicial. Né? A condição inicial aqui, o quê? É que o denominador seja diferente de zero. Nesse caso aqui, a gente vai ter um menos x, tem que ser, vou colocar aqui, diferente de zero. Pessoal, quando eu estou colocando isso aqui, e para dizer diferente de zero, né? Esse aqui é diferente de zero. É porque eu não tenho aqui como dizer assim, eu não tenho a- o símbolo aqui o símbolo é para mostrar que é diferente, né? Então, eu vou colocar desse jeito. Então, isso quer dizer o seguinte, isso quer dizer que um, né? Um tem que ser, x tem que ser diferente de um. Né? Deixa eu só mudar assim, o sentido disso. Então, essa equação aqui é válida. Né? Você apenas consegue trabalhar esse problema se x for diferente de 1. Porque se x for igual a 1, aqui o que você vai ter? Você vai ter infinito, porque você vai ter 2x menos 1, né? Você vai ter alguma coisa desse tipo. 2x menos 1 dividido por 1 menos 1. Só que 1 menos 1 aqui dá zero. Então, você vai ter alguma coisa como infinito aqui. Então, você não vai ter nenhuma solução. Então, para você ter uma solução aqui, x tem que ser diferente de 1. Então, isso aí é uma condição, por isso chama condição inicial do problema. Você tem que calcular primeiro essa condição inicial. Tá. Tendo determinado aqui a condição inicial do problema, agora sim, a gente pode... agora a gente pode calcular, se a gente pode trabalhar em cima, né, desse exercício. Agora, como é que a gente pode trabalhar esse exercício? Ok, como é que a gente vai resolver isso aqui? A gente vai usar a mesma estratégia que a gente usou aqui, né?
Então, além dos exercícios que eu falei para vocês, onde a gente tem um produto aqui entre duas funções, então a gente vai usar a mesma estratégia, a gente vai usar a mesma estratégia assim para esse exercício aqui, onde a gente tem um quociente. Então, a gente tem o seguinte, vamos lá. Para isso aqui ser a verdadeiro, né? Para isso aqui ser a verdadeiro, a gente sabe o seguinte, que a gente precisa ter aqui 2x menos 1 tem que ser inferior a zero, ou seja, menos 2x menos 1 mais 1 inferior a menos 1, peraí, inferior a mais 1, ou seja, 2x inferior a 1, ou seja, x tem que ser inferior a 1 dividido por 2. Para isso aqui ser verdadeiro, a gente precisa ter aqui 2x menos 1 tem que ser inferior a zero, ou seja, x tem que ser inferior a 1,5, ou ou a gente precisa ter aqui 1 menos x seja negativo, né? Seja negativo, ou seja, 1 menos x mais x inferior a x, ou seja, 1 menos x. X superior a 1. Então, para isso aí ser a verdadeira, a gente precisa ter ou x é inferior a 1,5 ou x precisa ser superior a 1. Então, a gente vai colocar todas essa condição, ambas as condições, essas duas condições aqui dentro do quadro que eu apresentei para vocês. Então, a gente vai ter, deixa eu desenhar esse quadro aqui novamente. Deixa eu chamar, esse aqui eu vou chamar ele de M. Então, aqui a gente vai ter 2x menos 1. Tá bom. 2x menos 1. Aqui, 1 menos x. Aqui eu vou colocar 1,5. E aqui eu vou colocar 1. E aqui eu vou colocar o M. Nem o M. Deixa eu colocar diretamente aqui para facilitar. Aqui vai ser 2x menos 1 dividido por 1 menos x. Tá. Então, a gente sabe o seguinte, que 2x menos 1 é negativo se x é inferior a 1,5, né? Onde que x é inferior a 1,5? Então, isso quer dizer que aqui, estou dizendo que aqui é negativo, e quando ele é superior, ele é positivo. Mesma forma, 1 menos x é negativo quando x é superior a 1. Ou seja, aqui é negativo, aqui é positivo. Então, aí depois eu vou fazer o quociente entre os dois sinais aqui, entre as duas equações. Então, eu terei menos dividido por mais, aqui é menos. Mais dividido por mais é positivo. Mais dividido por menos é negativo. Então, a gente tem o seguinte aqui, essa equação aqui, esse quociente aqui, ele é negativo nessa área aqui e nessa área aqui. Então, isso quer dizer o seguinte, né? Vou escrever aqui, a resposta que a gente quer é que x precisa ser inferior a 1,5 ou x precisa ser superior a 1. E também, eu pensei que x tem que ser diferente de 1, né? De 1. Sem esquecer a condição inicial, né? Com a condição, diz assim, com a condição inicial, com a CI, condição inicial, CI inferior a, é diferente de 1. Então, pessoal, essas aqui são as formas que vocês podem usar para poder começar a trabalhar em cima desses primeiros exercícios aqui de inequações. Então, eu recomendo a vocês fazerem bem esses exercícios, para poder trabalhar em cima disso. Qualquer dúvida, é só encontrar em contato pelo chat ali ou pelos comentários que eu vou conseguir responder a todas as perguntas. Então, até a próxima aula. Obrigado.